Olá, meus amigos queridos, eu sou o Sidney. Estamos gravando uma série de preleções a respeito do Evangelho segundo o enfoque espírita, o Evangelho de Jesus. Que ele nos dê essa possibilidade, essa lucidez para conversarmos a respeito, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do capítulo 9 desse Evangelho, mas dos itens de 1 a 10, né? O tema principal: bem-aventurados aqueles que são brandos, pacíficos, né? Então, essa máxima que Kardec colocou em evidência faz parte do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Assim registrou: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem como também no item 9 de Mateus, Jesus conclui: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento, né? Essa é a expressão da época. Mas também lhe diz: aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Ou apenas lhe dizer raca, era uma expressão de desprezo, né? Era uma expressão para nós hoje como falta de indulgência, uma discriminação. Então nós não vamos esquecer que na época, pelas leis mosaicas, era uma cultura de olho por olho, dente por dente. E de acordo com o ato praticado, era a condenação. E no Sermão do Monte, Jesus traz a boa nova. O que dizer a boa nova? É uma forma cristã, né? Aliado ao ser mais perfeito que existe ou existiu, Jesus, de respeitar o próximo e ao nosso Criador, ou seja, a filosofia da espiritualidade para os filhos de Deus. Por que boa nova? Ou seja, felizes são aqueles que são brandos, pacíficos. Essa é uma boa nova para a época, dando a entender que toda palavra ofensiva exprime um sentimento, uma energia contrária à lei do amor e da caridade. Entre os homens deve haver o respeito, a concórdia, a união, e jamais pode haver insultos ou haver recíproca da discórdia, ou seja, discussão. E assim hoje nós vamos aprender a tirar do nosso cardápio moral a seguinte filosofia, que faz parte da soberba: não leva o desaforo para casa. Olha, e quando usamos essa expressão diante do nosso próximo, é muito triste. É muito triste porque, pelos orgulhosos de plantão, podemos estar fora das leis civis, material e das leis divinas, cujo sentimento e da tolerância e a falta de perdão nos traz um resultado, um retorno negativo. Os brandos e pacíficos, minha gente, são aquelas pessoas que transmitem o respeito, pregam a paz, propagam a tranquilidade, que faz parte da saúde espiritual, da harmonia social. Porque os brandos e pacíficos um dia possuirão a terra. Por quê?
Porque os verdadeiros cristãos que estiver seguindo as recomendações de Jesus permanecerão ligados a esse planeta que um dia será um planeta de regeneração, será um mundo melhor, um mundo de amor. E o nosso trabalho momentâneo é domar esse animal interno, a violência que ainda existe em nossos corações. E a violência pode gerar o quê? A cólera, a raiva, a violência. A cólera provoca desajustes orgânicos, vitimando primeiro quem entra nesse estágio vibratório. A cólera, a raiva, é um apagão momentâneo, é uma tempestade magnética no universo da nossa alma. E quantas pessoas perdem a vida tão preciosa nesse apagão? Quantas? Com a possibilidade de gerar outras dívidas em outras vidas, criando inimizade. Para o quê? Um dia haver um retorno em forma do quê? De obsessão. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante a um raio que fulmina, assim, o qual ninguém sabe onde vai cair. E qual a recomendação contra a cólera? Um capítulo antes desse diz: bem-aventurados os puros de corações. Outro capítulo: bem-aventurados os pobres. E cumprindo o nosso papel, seguindo as recomendações do Mestre, do Sermão do Monte, nós precisamos entender que existe a lei de ação e reação. O que se planta será sempre o que nós vamos colher. E por ser um mundo onde nós estamos de provas, aqui o ser humano só se dobra perante a dor. E a dor é transitória. Enquanto ele não corrigir seus ímpetos maldosos, o retorno será sempre o sofrimento da dor. Aqui onde vivemos, a dor é o único mecanismo de alerta quando nós estamos em caminhos incertos. Tanto a dor moral quanto a dor física. E nossa ação de brandura, pacificação, mansidão, transforma as nossas ações em boas coisas, em harmonia, saúde do corpo, saúde da alma. Quem assim não se corrige pela depirona do amor, da justiça, se corrige pela corrosão da dor. A dor corrói. E toda a justiça de Deus é individualizada para aqueles que vivem à procura do bem. Cada um haverá de cumprir a sua parte, a sua missão em vida, aqui no planeta Terra, como no universo da espiritualidade. Como estamos mesmo em um lugar onde sobressai mais o mal do que o bem, o mundo material, a matéria, sobrepõe o espírito. E assim nós precisamos entender que os bens terrenos ainda são dominados pelos fortes e violentos materialistas, em prejuízo dos brandos e pacíficos. Mas a perseverança no bem se encarregará de conter esse egoísmo daqueles aliados na corrente do mal que é passageiro. Aqui na Terra, de nada somos donos, nada. Quer dizer, então,
que toda criatura branda, afável, benevolente, ama o próximo. Ele respeita o próximo. E cada um de nós somos seres únicos, sempre na busca da evolução. Muitas vezes, certas atitudes de bondade podem ser por aparência, que cedo ou tarde serão desmascaradas pelo verdadeiro caráter da pessoa em questão, mas sempre há de ficar um resultado entre o exemplo do bem e do mal. A hipocrisia de bondade pode ser um puro interesse pessoal de quem assim age. É uma roupagem de uma deformidade da alma, ainda não debelada, mas a dor corrige. Mas já significa uma tentativa de ser melhor, porque o resultado vem. O mundo, esse mundo de seres de provações e expiações, está cheio de criaturas que Jesus nos deu até um alerta, com um sorriso nos lábios e veneno no coração. Falta-nos o quê? Progresso espiritual. Aqui ninguém geralmente aparenta ser o que é. Isso é profundo. Por aqui ainda existem muitos fariseus, os fariseus equiparados àqueles do passado. Mas como agir ou lidar com pessoas que fingem ter bondade? Reconhecendo pessoas assim, usemos a compreensão, a tolerância para com eles, demonstrando não ser igual a eles, através dos bons exemplos, sempre. Mesmo que houver um desconforto momentâneo, mesmo. Nesse caso, nunca usando atitude de críticas, usando a temperança, nunca julgando, pois julgando-as, vamos comparar a eles ou a elas. Pessoa com veneno em seu coração, na maioria das vezes são reconhecidas pela sua influência no meio. São pessoas visadas que provocam alguns comentários, ou grandes comentários. Elas exalam através das suas auras energia um tanto não agradável. Mesmo contrariando o nosso íntimo, devemos tratá-la com afabilidade, com doçura. Só assim podemos melhorar o nosso relacionamento entre as pessoas, diminuindo os conflitos. No lar, isso é frequente. O que fazer? No laboratório do lar, primeiro das almas em trânsito por aqui, é usar a paciência, a tolerância, o silêncio, o perdão, a humildade. O lar deverá sempre ser um lugar onde deveremos aprender essas virtudes, perdoando sempre, mostrando sempre uma outra face da situação moral. Vamos usar aquela recomendação do mestre. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. A outra é a recomendação, é a paciência, é a tolerância, é a humildade. Garanto que alguém entre nós já estará pensando: mas eu tenho limites, eu não suporto. Não dá mesmo para aguentar desaforos. Eu explodo. Por isso, a vida em família é complicada mesmo. Porque a família que não é unida pelo amor, é unida pela dor.
Mas por que a vida na terra é tão dolorosa? Aqui estamos na condição de imperfeitos, buscando eliminar nossa condição justamente as nossas inquietudes. Porque todos nós trazemos uma mala do passado e dentro dela muitos desafetos. Por isso nós estamos em família. Aqui não é uma colônia de férias. Podemos usufruir de uma relativa felicidade. Exemplo. Usando a paciência, uma das maiores caridades. Nessa colônia, podemos precisar pôr em prática. Pela falta da paciência, perdemos muitas oportunidades e criamos muitas outras dificuldades. Aqui nós poderemos ter sempre adversários, mas precisamos reconsiderar, não ter inimigos, apenas adversários. Não vamos comparar paciência com passividade ou preguiça. Não, não. A paciência propicia a serenidade, capaz de nos fazer ver que vale a pena fazer um esforço de boa vontade para agregar em nossos corações todas as virtudes possíveis. Usando a paciência, o fardo que carregamos irá parecer menos pesado. Em Mateus nós vamos encontrar esse registro qual Jesus convida. Vinde a mim, ou venha a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu darei o descanso a vocês. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendo de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E vamos a um capítulo 16 do discípulo João, versículo 33, muito interessante, a qual nos faz repensar muito a respeito da nossa estada aqui nesse mundo. É Jesus quem diz, em João, capítulo 16, versículo 33. Nesse mundo só tereis aflições. Tende fé, tende ânimo. Eu venci o mundo. Pois é. Jesus, que nada tinha para penitenciar, sofreu muito mais do que cada um de nós para trazer a boa nova. Ele, o ser mais perfeito que por aqui já passou, nada tinha a expiar. E Jesus foi a paciência, sem limites. Suportou todos os golpes pessoalmente e preferiu aceitar a morte na cruz ao invés de aplaudir o mal. Emmanuel, livro A Esperança, número 23, Jesus veio para nos dar exemplo da lei de Deus. O que é resignação? O que é obediência? Para nós, uma palavra nova hoje, resiliência. Compreender a necessidade de não revoltarmos, tendo fé. Sermos bons, a fim de que um dia ganharmos a plenitude da felicidade. Diz Emmanuel no livro O Consolador, cólera nada mais significa do que um traço de recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. Porque já passamos por diversas categorias para ser o que somos hoje. Um espírito protetor em Bordeaux, em 1863, explica que a cólera são sentimentos que nos levam a crer mais do que somos, ou mais do que sois. Orgulho, egoísmo e soberba. Não aguenta sofrer qualquer ação de rebaixamento. Em seu frenesi, diz ele,
ou na demência, ele ataca tudo, até a natureza bruta. Objetos inanimados quebra porque não obedecem. Diz ele que devemos procurar a origem dos nossos acessos passageiros, o qual assemelhamos a um animal. Diz também: ah, se vocês soubessem, pudessem ver a si mesmo diante desse sangue frio. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a saúde e compromete a vida. E a primeira vítima é mesmo quem entra nesse estágio de cólera. A cólera exclui certas qualidades do coração, impede a fazer o bem e pode nos levar a fazer muito mal. Aí surgem algumas observações, digo pessoal. Nossa, ele era uma pessoa tão boa, como foi acontecer isso? Vamos fazer uma reflexão? Puxar pela lembrança? Na última vez que saímos fora do sério, que entramos mesmo no estado de demência, qual foi a causa? O que melhorou? Veja o nosso momento. O que dizer dos feminicídios? O momento em que nós vivemos, vamos nos observar que estamos passando por um estado de violência e demência, onde a vida não parece ter algum valor para quem assim age. Um espírito por nome Heinemann, em 1863, esclarece: na maioria das vezes temos uma falsa ideia que não podemos reformar a nossa própria natureza. Lê do engano. O homem se compraz e crê dispensado de esforçar-se em corrigir seus defeitos. O homem acostumado a se alterar entra nesse estágio não se considerando culpado. Mas na filosofia da psicologia, nós podemos enquadrá-lo como psicopata. Acham que o próximo tem que considerar e respeitar seu temperamento. É um engano. Isso é uma consequência de um orgulho que se encontra misturado com as imperfeições. Digo eu, pessoas assim sofrem muito, gente. Muito, muito. São visadas no meio que vive, causam muitas aflições e fazem os outros passar por desafios constantes. A maioria dos lugares que vão entram em atritos geralmente. Repito, é o que nós estamos observando ultimamente. Vidas mal traçadas. Encontros dolorosos para aumentar seus débitos e sofrer o que não deviam sofrer. Quem assim se manifesta deixa no seu meio um estado de tensão, principalmente no meio familiar. Como é sofrido. Nossos instrutores espirituais nos dão sábios ensinamentos e nos alertam o seguinte: um espírito violento que vem de um passado galgando buscar dia melhor, deverá extrair dessa vida, em seus relacionamentos, o melhor possível. E o melhor possível é a tolerância e a paciência. Assim, vai se refreando o estágio dessa ignorância drástica. Todas as virtudes inerentes do espírito, se assim não fosse, onde estaria o mérito da responsabilidade? O homem que é disforme, ele pode se tornar direito. É por isso que ele está nessa escola, nesse planeta chamado planeta Terra. E se observe no espelho. Ele é um espírito em andamento. Ele é um filho de Deus, como todos os outros.
em tudo ele tem a ver. A morte física nunca poderá ser um prêmio a quem vive uma vida desregrada do amor. Desregrada do amor. Sempre o futuro nos espera, onde colheremos resultado da nossa lavoura. E o nada jamais irá existir para quem se pergunta: penso, logo existo. René Descartes, filósofo francês. Vamos refletir? Se existo, quem sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo por aqui? Onde eu vou? Precisamos refletir essa máxima. Ninguém chega a conhecer Deus plenamente sem o esforço de uma reforma interior, sem a boa vontade em terminar os nossos ismos. Se temos fé, confiança em Deus, ele justamente é a essência. Deus é a essência da perfeição. Se mostrarmos obedientes aos mandamentos divinos, resignados diante das nossas provas, estamos impondo respeito ao nosso Criador, ao próximo, a nós mesmos, exercendo a atividade em dominar as nossas tendências. Não vamos esquecer que Jesus deixou patente: sedes perfeitos, como o vosso Pai o é. Sedes. Aqui somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável em nosso meio. Isso é uma mensagem de Joana de Ângeles. E vamos, para terminar, a mensagem de Joana de Ângeles, de Maria Dolores. Vamos ver também. Uma mensagem. Alma fraterna trabalha, constrói, socorre, auxilia, acende a luz da harmonia, onde seja com quem for. Palavra é a semente da vida, convite, aceno, promessa, e aonde o reino de Deus começa é no verbo de paz e amor. E assim termino essa pequena explanação a respeito desse item dos bem-aventurados, os brandos e os pacíficos, né? Eu agradeço com muito amor àqueles que compartilharem esse vídeo, porque é muito interessante escutar a boa nova entre nós. Por que eu digo boa nova? Porque ainda não conseguimos superar os 10 mandamentos. E a boa nova é a filosofia cristã da justiça, do amor e da caridade. Minha gratidão, meu muito obrigado.